Graças a Paz, meus irmãos, tudo bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria aproveitar aqui é pedir vocês aí desculpa, tá bom? Perdão. Tem algumas pessoas dizendo que o áudio ficou baixo dos últimos vídeos. Eu acredito que é por causa do horário. Às vezes eu gravo já são tarde, já são altas horas da noite, e aí eu também não posso falar muito alto. Então acabou ficando baixo, peço desculpa por isso. Depois eu queria seu retorno, me fale aí se o áudio ficou bom, tá bom? Se esse áudio tá bom, tá na altura legal, tá? E vai dando feedback pra mim aí, beleza? Outra coisa que eu queria tá dando um retorno pra vocês tem algumas pessoas que às vezes pode pensar, por que não faz um vídeo mais curto, de 1 minuto, 30 segundos? Não é esse o propósito de eu estar gravando esses vídeos aqui. Primeiro, eu vou gravar esses vídeos mais como um backup daquilo que eu tenho aprendido durante anos, tá? Então, ou seja, se eu, por exemplo, precisar voltar em alguma anotação minha, eu vou nesses vídeos e vou ver esses vídeos, vou refletir junto com eles. Para mim, o Elbert Sabino, tá bom? E também serve como ajuda a outras pessoas. Comida rápida de 30 minutos não vai trazer essa reflexão que a gente precisa ter aqui, tá bom? Então eu peço aí perdão se você tem essa expectativa de que os vídeos precisam ser mais curtos. Peço perdão, não vai ser esse o meu propósito aqui, tá? É realmente uma ideia de descarregar um pouco do que eu tenho aprendido aí em 17 anos, 18 anos de caminhada com Cristo, tá bom? Vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. Hoje eu vou tentar ser mais breve nesse texto aqui, tá? Nós paramos aqui em João capítulo 5, versículo de número 24. Já falamos aqui que Jesus começa a falar de juízo, né? Do poder que ele vai ter, então, de condenar ou salvar a vida de alguém, tá? Aí você deve se perguntar, tá, qual o contexto que está acontecendo? Lembre-se, Jesus, ele curou um paralítico, tá bom? Aqui é a história do paralítico até o versículo de número 15, João capítulo 5, versículo de número 15, ele cura o paralítico, porém, ele cura o paralítico no sábado, tá? Tá aqui, ó, o paralítico, pegou a maca dele, e Jesus mandou ele andar, e ele andou, só que aqui eles vão deixar a observação de que o problema foi que ele fez isso no sábado, tá? E aí, qual o problema de ser no sábado? Jesus começa a sofrer retaliação, começa a ser perseguido porque faz essas obras no sábado, cura no sábado, e não era lícito determinados tipos de trabalho no sábado, beleza? Vamos lá, então. Aí, aqui ele fala, então, a respeito de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida, tá bom? Aqui, então, ele diz, olha, eu afirmo, ou, em outros textos, em verdade vos digo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Esses mortos aqui, então, nós não podemos entender como mortos necessariamente, tá? Como mortos físicos, beleza? Por mais que Jesus, ele tenha, por exemplo, dito, Lázaro, saia para fora, Talita cume, menina, eu te digo, levanta. Não é necessariamente desse tipo de mortos aqui que Jesus está querendo dizer, por mais que se aplique, tá bom? Ele está dizendo de mortos espirituais, que ouvirão a voz de Jesus e viverão. Ouvirão o quê? Palavras de salvação, voz de chamado e viverão. Você pode se perguntar, ok, eu ouvi a voz de Jesus? Ouvi. Eu fui ressuscitado ou passei da morte para a vida? Passei. Eu, então, ouvi a voz do Filho de Deus? Ouvi. Passei a viver? Passei. Então, é deste tipo de morte aqui que nós podemos pensar, tá bom? Vale também para Lázaro, para Talita, para a menina, né? Filha do centurião? Vale, tá? Mas aqui ele está falando de pessoas
que ouvirão a voz do Filho e viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso aqui é importante. Vou dizer para você uma coisa. Na história da igreja, na história do cristianismo, um dos grandes debates era para poder defender a divindade de Jesus, tá? Há pessoas, por exemplo, que vão defender que Jesus ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus, mas não vão defender que ele era divino. Tá? Aquele texto em que nós lemos em João capítulo 1 dizendo, olha, o verbo se fez carne, ele habitava com Deus, ele era Deus e o verbo se fez carne. Tem pessoas que desconsideram tudo isso e dizem, ó, Jesus é um grande profeta, mas não é um Deus. Jesus, ele é, por exemplo, um subdeus, tá? Mas não é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, então, olhar para esse texto aqui como defensores da fé e pensar, olha, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, um de nós, meros mortais, tem vida em si próprio? Não. Todos nós recebemos vida de Deus. Só pode ter vida em si mesmo quem? Quem é Deus. Beleza? Só pode ter vida em si mesmo quem é Deus. Então, o Pai tem vida em si mesmo. Quem criou Deus? Não, ninguém criou Deus porque Deus ele não é criado. Ele tem vida em si mesmo. Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Filho também tem vida em si mesmo. O Filho também não é criado. O Filho também é o próprio Deus. Por isso que nós dizemos Pai, Filho, Espírito Santo. Tá bom? Então, ou seja, esse aqui, você deve pensar, mas por que eu devo me preocupar com isso? Vamos lá, então. Veja bem, vou dar um exemplo, os testemunhos de Jeová, tá bom? A doutrina dos testemunhos de Jeová basicamente diz que Jesus necessariamente não é Deus. Ele é o subdeus, ou em alguns momentos até o comparam com o arcanjo Miguel, mas não dizem que ele é Deus ou que ele tem esse poder de eternidade. Então, para que serve esse texto aqui? Para você refletir e entender que Jesus, o Filho de Deus, a qual nós cremos como nosso único suficiente Salvador, é quem tem vida em si mesmo. E Ele é quem dá vida para nós vivemos. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem significa Filho de Deus, tá bom? Essa expressão aqui, ela é muito usada em Mateus, tá? No Evangelho de Mateus, mas aqui significa basicamente Filho do Homem, enviado, tá? Tem uma representação mais messiânica, vamos dizer assim, tá? Então, ele deu autoridade para julgar. Lembra daquilo que eu te disse. Você, às vezes, vai dizer no seu coração, é só Deus quem pode me julgar. E isso deveria nos causar medo, temor, tremor, porque se ele pode nos julgar, o Filho tem essa autoridade para nos julgar, tá bom? E aí ele diz, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. Isso aqui é importante, porque aqui ele está falando assim, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Aqui nós estamos falando dos mortos espirituais. Aqui nós estamos falando dos mortos físicos, tá bom? Não fiquem admirados com isso, tá? Ele está falando essas coisas aqui, não fiquem boquiabertos com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem no túmulo ouvirão a voz. Ou seja, ele está falando de arrebatamento, últimas coisas, chamado para si, voltar para buscar a igreja, tá aqui, tá bom? É importante você ler a Bíblia e identificar esses pontos onde Jesus falou algumas coisas para que você consiga defender seus argumentos, tá? Então quer dizer que quem morreu estiver sepultado, vai chegar um momento que ele vai ouvir a voz de Jesus e vai ressuscitar. Sim, ouviram a voz e sairão, tá vendo aqui, ó? Lembra quando, talvez você não vai se lembrar, tá? Mas Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, vai dizer também em Tessalonicenses, vai dizer, olha, aqueles que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, tá? Quem estiver vivo será arrebatado, seu corpo será transformado. Então, veja, aqui ele está falando já das últimas coisas, do arrebatamento, da volta de Cristo, tá bom? Então, é bom você identificar isso aqui. Então, se eu puder deixar uma palavra de conforto para você hoje Jesus, ele vai voltar, tá? Isso é esperança para a igreja. Isso é motivo para a igreja se alegrar. Isso é motivo para nós nos alegrarmos. Jesus, ele vai voltar. Mas e a minha mãe, o meu irmão, ou alguém que eu muito amo, partiu em Cristo? Como que vai ser essas coisas? Eles ouvirão a voz de Jesus e sairão. Tá bom? Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E aqui, não pegue isso aqui como, então quer dizer que eu tenho que viver por obras? Não. O bem aqui, nós já sabemos, o bem é realmente crer no Filho de Deus. Por isso que ele falou assim, olha, aquele que não honrar o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então aqui ele fala de honrar. O que seria fazer o bem? É viver para o Senhor, crendo no Senhor, na obra do Senhor. Fazer o bem é isso. Mas e as boas obras? As boas obras são consequências daqueles que creram no Filho. Tá bom? Nós não fazemos boas obras porque queremos merecer a salvação. Nós fazemos as boas obras porque a nossa identidade de filho nos faz fazer isso naturalmente. Nós fazemos isso sem muito esforço. Nós fazemos isso porque está no nosso DNA fazer o bem. Tá? DNA que eu digo de filhos de Deus. Tá bom? Então, ou seja, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. E veja que Jesus, irmãos, ele trata isso numa seriedade assim, enorme. Ele fala de salvação e ele fala de condenação. E às vezes nós ficamos assim, Jesus, o amorzinho, né? Fica assim, o amorzinho, coraçãozinho, Jesus é o sim carinhoso, Jesus ama todo mundo. Gente, vamos olhar para as Escrituras e ver. Ele fala assim, de ressuscitar para a vida, mas ele também fala de ressuscitar para a condenação, tá? Aqueles que ainda teimam em viver em pecados correm um grande risco de ressuscitarem para serem condenados, envergonhados, tá? Se você que está me ouvindo, por exemplo, está com a vida torta, você que está vendo esse vídeo está com a vida desajustada em Deus, isso aqui sirva de alerta para você. Uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a condenação, para a vergonha, para a destruição. E aí você precisa pensar, o que eu quero para a minha vida, tá? Você que está em Cristo, fique em paz. Melhore em Cristo e saiba que Ele vai voltar. E a nossa alegria é essa. Lá em Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, tá bom? E aí no versículo de número 30, ele vai dizer, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Então veja, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Se essa palavra aqui não servir de alerta para mim e para você, nada mais vai servir. Ou seja, eu vou viver minha vidinha do jeito que eu achar melhor, porque Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso, ele é tão legal, que ele vai me salvar. Aí ele falando aqui, olha, o meu julgamento é justo. É isso mesmo? Se a gente for olhar, então, para nós e para as nossas atividades, as nossas obras merecem condenação, mas as nossas obras em Cristo merecem sim a misericórdia de Cristo. E ele está falando assim, eu só procuro agradar aquele que me enviou, obedecer ao Pai. Então não fique cantando vitória antes da hora. É melhor você contar com a graça e com a misericórdia de Deus, tá bom? Eu vou deixar esse texto até aqui. Se você precisa hoje, por exemplo, de uma palavra de Deus para a sua vida,
Eu vou resumir aqui para você, então, do que nós lemos, tá bom? Primeira coisa, ele está falando, olha, ele tem poder para poder falar ao ouvido daqueles que estão mortos espiritualmente, certo? Ele tem poder para falar ao ouvido daqueles que estão mortos espiritualmente. Seu filho está morto espiritualmente? Ele tem poder. Tá aqui, ó, versículo 25, 5:25. Ele tem poder para falar ao ouvido da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. Seu ouvido, ele tem poder. Talvez você ou alguém esteja me ouvindo, mas não consegue me entender. Mas tem um Deus que é tão poderoso, que ele consegue acessar onde a minha voz não consegue chegar. Tá aqui. Ele consegue dar vida aos mortos, tá bom? Outro ponto, então, se você precisa de uma palavra hoje, e eu te daria também essa palavra aqui, pois a mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também, concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo. Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, é divino, tá bom? Jesus Cristo, ele tem poder para julgar. Ele é Senhor. Então pare com essa conversa de ficar falando assim, eu vou manipular Deus, eu vou fazer as coisas do meu jeito e Deus ele vai me obedecer. Isso não existe. Ele é quem tem poder para julgar. Você não tem, nós não temos, tá? E aqui ele vai dizer, para não ficar admirado, tá? Mas ele vai dizer, olha, ele vai dizer, vai chegar a hora em que todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E quando ele fala aqui, todos é todos. Todos, tá bom? Quem fez as boas obras, tá? Ou quem fez o que é bom e quem fez o que é mal. Lembrando, não foque nas boas obras, não foque nas suas obras, foque na obra de Jesus. Mas quem fez o bem para a vida e quem fez o mal para a condenação. Tá bom? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Toda nossa obra em Cristo não é em vão. Tá bom? Ele tá vendo. Beleza? Por último, então, uma palavra de alerta é: Jesus Cristo, ele tem poder para nos julgar. Ah, mas eu preciso hoje de uma palavra de milagre. Eu preciso hoje de uma palavra de salvação. Tá bom, tá aqui uma palavra de salvação. Todo o texto que nós lemos. Ele pode falar aos mortos, tá? Espirituais eles ouvirem, tá bom? Ele tem poder e autoridade para poder julgar. Ele vai voltar e vai falar e vai anunciar a sua vinda e os mortos vão ouvir e sairão, tá bom? Ressuscitarão. E ele tem poder para poder julgar. Aqui ele está falando das últimas coisas, tá bom? É isso. Se Deus não falar com você através dessa palavra, ore a ele e fala: Deus, onde eu estou errando, porque eu preciso ouvir a sua voz. Eu não quero ouvir somente o que eu quero ouvir a sua vontade. Deus abençoe a sua vida, eu espero ter te ajudado. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.